Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, todos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado. Senhor presidente, hoje acordamos com mais uma operação Lava Jato, mais uma etapa da Operação Lava Jato. Aliás, faz bom tempo que essa notícia já não é tão novidade. Mas essa operação em si, ela tem uma simbologia diferente porque antes de ontem mesmo, nas redes sociais, alguns simpatizantes do governo do Partido dos Trabalhadores apregoavam nas redes sociais de que Michel Temer tinha acabado com a Operação Lava Jato e que não tinha tido mais nenhuma operação. Lógico que é um argumento também que não ia tão longe, porque o governo Temer completa uma semana hoje. E como por uma questão de lógica, as outras operações demoravam até um mês entre uma e outra, não fazia sentido essa afirmação. Mas o certo é que já estavam apregoando o fim da Lava Jato. Eis que hoje, pela manhã, o japonês da Federal já saiu por aí, dando o ar da graça e decepcionando aqueles que achavam que a Lava Jato tinha acabado. E sobre a Lava Jato, senhor presidente, há que se falar o seguinte: as pessoas às vezes confundem o universo político, senador Assir Gurgас, com o universo jurídico e o universo do Ministério Público. O Brasil hoje ele está muito sólido, suas instituições, e uma coisa não tem nada a ver com a outra. Isso é falácia, eu não tenho dúvida nenhuma de que as instituições brasileiras são independentes e agem, embora harmoniosamente, agem com autonomia. Então, essa conversa de dizer este governo ou aquele governo vai acabar com a operação, ou este governo ou aquele governo é por causa dele que aconteceu a operação, isso é conversa fiada. Na verdade, os fatos acontecem, chega a denúncia à polícia, a polícia encaminha o inquérito ao Ministério Público, que oferece a denúncia, o juiz acata ou não, e é assim que tem acontecido. Ninguém tem esse poder de interferir tão drasticamente. Até tentam, e isso tem ficado muito claro quando mostrou notariamente que a alta cúpula do governo tinha tentado obstruir, tinha tentado enfraquecer as instituições, assim como foi com o Tribunal de Contas da União, assim como foi com o juiz Sérgio Moro. Tentam fazer esse tipo de coisa, tentam obstruir, fazendo fugir testemunhas, como foi bem claro na denúncia do ex-senador Delcídio. Mas, tirando isso, essa operação é como um trem que saiu da sua estação inicial e vai passando por várias estações. E eu não tenho dúvida que ele só vai parar no final da linha, que a gente, infelizmente, não sabe como é. Dá para comemorar mais uma Operação Lava Jato? Não, dá para comemorar do ponto de vista que é um instrumento necessário para que se passe a limpo os malfeitos que estão por aí. Mas não dá para comemorar essa pauta que fica o país praticamente em torno dela nessa discussão infindável. Não dá para comemorar do ponto de vista que ela mostra as entranhas do mundo político e que não tem cheirado bem ao olfato da população. Essa é que é a grande realidade. Então, não dá para comemorar desse sentido, não dá para comemorar por causa que são nossas mazelas expostas e o ideal era que elas não existissem. Mas dá para comemorar porque o país está mostrando que tudo está funcionando. Isso é importante, senador Assir, porque tem ultimamente saído um discurso de que o Brasil está com a democracia em risco, que o Brasil está em estado de exceção, que o Brasil está sob a égide de um golpe. Todo brasileiro sabe, do mais simples ao mais letrado, de que não existe golpe aqui no país. E essa semana, senador Assir, estive em Lisboa, no Parlamento de Portugal,
onde houve uma assembleia entre os parlamentares latino-americanos e os parlamentares europeus. A pauta ali em Lisboa era tratar de comércio, das relações comerciais entre entre a Europa e a América Latina. Comércio como europeu e Mercosul. Tratar sobre a violência entre as Farc e o governo na Colômbia e tratar também sobre o grande terremoto que teve no Equador. Enfim, tratar sobre esses problemas. Mas, infelizmente, um grupo de parlamentares brasileiros levaram a discussão interna daqui do país, a discussão do impeachment para ser tratado naquele fórum, denunciando ao mundo, segundo eles, que aqui no Brasil as instituições estão em risco e que uma presidente foi retirada abruptamente do cargo num ato de violência e que aqui existe um golpe, que o Brasil está no estado de exceção. Seria muito preocupante, evidentemente, se fosse verdade, mas não é verdade. Então, isso não nos preocupa porque a mentira ela é como as nuvens. Ela até tampa o sol por um momento, mas aí vem a luz, em algum momento ela brilha. Vem o sol e dissipa as nuvens e a claridade se mostra. A verdade é assim. A verdade, ela, em determinado momento, ela se mostra. E não tenho dúvida de que é isso que está ocorrendo. Pelo simples fato de que não existe essa assertiva. Isso não é uma coisa verdadeira. Então, esse é o momento em que estamos passando no Brasil. A mais serena democracia ocorrendo. As instituições funcionando, já lhe concedo uma parte, senadora Gleisi, a democracia em ebulição. E, recentemente, até foi dito por um jurista de que nós estamos, na verdade, numa catarse democrática, que o Brasil está passando por um dos momentos de maior ebulição democrática, justamente porque as instituições estão funcionando. Tivemos uma presidente afastada? Tivemos. Isso é bom? Não, isso é péssimo, é ruim para o país. Mas o certo é que nada foi feito fora do devido processo legal. Concedo uma parte à senadora Gleisi. Obrigada, senador José Medeiros. Chegamos ontem de viagem, estávamos juntos na missão do Eurolat e estava escutando agora o pronunciamento de Vossa Excelência. Primeiro, eu queria dizer que não houve um esforço de parte da delegação brasileira, mais especificamente dos senadores que estavam lá, o senador Roberto Requião, que é o presidente do componente latino-americano no Eurolat, senadora Vanessa Graziotin, senador Lindbergh Faria, senadora Alice e eu. Não houve um esforço para que nós colocássemos a questão do Brasil. A questão do Brasil já estava colocada quando lá chegamos. Aliás, na reunião que nós fizemos, na reunião preparatória do componente latino-americano, foi nos solicitado, inclusive por vários países, que nós fizéssemos um informe sobre a situação do Brasil. Nós fizemos um informe da situação do Brasil, assim como o enxergamos. E é interessante que, como o enxergamos, há coincidência como os outros países enxergam. E eu não estou falando aqui de países que estão sendo governados por governos alinhados à posição do então governo da presidenta Dilma, do presidente Lula. Estou falando, inclusive, da oposição, por exemplo, da Venezuela, que fez questão de falar no debate do componente latino-americano que não tinha nada a ver com a situação que estava acontecendo no Brasil, que não tinha nenhuma posição sobre isso e que, muito pelo contrário, que eles, na Venezuela, queriam eleições diretas, queriam aprofundar a democracia. Foi isso que se colocou. Importante ressaltar, senhor presidente, também, senador, que todas as falas do componente latino-americano foram no sentido de reconhecer que as coisas não estão normais no Brasil. Muitos usaram a palavra golpe institucional, sim, inclusive temendo que esse tipo de conduta que se praticou aqui aconteça em outros países latino-americanos. Nós sabemos que a construção democrática da América Latina ainda é frágil,
Brasil. Então, há muito medo que isso retroceda. Então, vários colocaram que era golpe e quem não quis usar a palavra golpe colocou anormalidade, porque não viu no processo do impeachment algo que justificasse utilizá-lo para afastar a presidenta Dilma. Além do mais, a imagem do país está ruim. Está ruim pela composição do novo governo, está ruim pelo que o novo governo tem falado sobre políticas públicas, está ruim principalmente pelo posicionamento do novo governo em relação à cultura. Quer dizer, eu ouvi muitas críticas. E o componente europeu, também, principalmente o Bloco Social Democrata, também muito contrariado com o que está acontecendo no Brasil, muito incomodado. Quer dizer, como que pode um país que está jovem na sua democracia passar por uma situação dessas, ter um impeachment que não tenha base constitucional? Eu depois vou utilizar a tribuna, conversei com várias lideranças de vários partidos, não só de Portugal, mas também de outros países, analistas políticos portugueses, e fazem essa avaliação. Então, só para deixar claro que não houve um esforço, não, de parte da delegação brasileira para dizer que aqui teve um golpe, para denunciar. As pessoas estão vendo, nós estamos num mundo que é globalizado, não tem mais como esconder a situação brasileira, e isso incomoda, sim, incomoda os países, as áreas mais progressistas, principalmente a América Latina, ficam muito preocupados com o rumo do Brasil, porque o rumo do Brasil vai ter consequências no rumo da democracia latino-americana e também de parte do mundo. Então, queria apenas fazer esse registro, senador José Medeiros. Muito obrigado, senadora Gleisi. Bem, como eu estava falando, estive ali no Parlamento Europeu, senhor presidente, e o que eu vi foi, tirando os bolivarianos e, evidentemente, a base de defesa do governo da presidente Dilma, ninguém está nem preocupado nem um pouquinho com essa história. Aliás, a senadora falou muito bem, a fala do parlamentar venezuelano foi justamente isso. Falou, olha, isso, ele deixou bem claro, é um problema interno, tipo assim, vocês resolvam isso aí, nada nos diz respeito, nós estamos cuidando da nossa situação, estamos buscando eleições diretas. E por que eles estão buscando eleições diretas? Porque lá eles têm o chamado referendo constitucional, que pode chamar as eleições diretas, diferentemente de nós. Aqui no Brasil não existe isso de encurtar mandato, não existe isso de chamar uma eleição direta. Outra fala muito interessante de um dos parlamentares foi o seguinte: se o processo que aconteceu no Brasil foi um processo constitucional, se foi feito pela maioria do parlamento brasileiro, o que nós estamos discutindo isso aqui? Levar essa história mundo afora só tem um ganho. Traz a presidente Dilma de volta? Não. Traz algum voto aqui dentro do Senado? Não. Aqueles parlamentares não votam, quem votam são os senadores. Só tem um ganho, o ganho para os nossos concorrentes. Sabe por quê? Porque quanto mais empresários estrangeiros ouvem falar de golpe, menos eles vão querer investir aqui. É só um desserviço ao país. Eu estou aqui diante de um presidente que também é um empresário, e eu não tenho dúvida que se ele estivesse lá fora, o senador Assis é um grande investidor aqui no país, mas se ele estivesse em outro país e se reunisse com o conselho da sua empresa e falar, olha, eu estou querendo investir lá no Brasil. Os caras iam falar, não vai não. Está um converseiro lá, parece que está tendo um golpe. Não viria, mesmo não havendo. Então, um desserviço ao país essa conversa de golpe. Porque se fosse verdade, tudo bem. Mas como não é, porque o que acontece? Nós estamos diante de um processo que ele está totalmente dentro da sua normalidade. Está na normalidade por quê? Tem vários parlamentares aqui que estão respondendo a procedimentos na Justiça. Eu, quando fui servidor público, respondi a várias sindicâncias. Não fui condenado em nenhuma, mas respondi. Por quê? Como é que se desenrola um processo? Ele tem um início, chega uma denúncia qualquer e aí vai se apurar os indícios. Não existe aquilo da gente chegar para o Ministério Público e falar, olha, não abra porque você está cometendo um golpe comigo, não existe base legal. Às vezes você é inocente, mas você tem que responder, você tem que provar por A mais B que você não cometeu aquele ato.
Isso é como se desenrola um processo. É doído? É. Franz Kafka escreveu um livro chamado O Processo e ele mostrava a agonia que é você responder um processo. Seja você inocente ou não, aquilo traz agonia à pessoa que está respondendo. Por quê? Porque você é citado, você é intimado, cada vez que aquilo... Kafka não é um bom exemplo, hein, senador? Por favor, para responder um processo. E num processo assim, ninguém é afastado, como foi a presidenta Dilma. Cada vez que você recebe uma intimação, é uma agonia. E no serviço público, geralmente a sindicância faz o quê com o servidor? Ele afasta o servidor. Sabe para quê? Para que o servidor, no exercício da sua função, ele não faça obstrução nas investigações. Sabe por quê que no processo de impeachment se afasta o presidente da República? Porque ele é um agente político, mas, acima de tudo, o principal servidor da República, o que tem mais poder. Que processo se desenrolaria com lisura com a pessoa detendo todos os poderes de obstrução? E isso ficou bem claro. Já antes da abertura do processo de impeachment, ficou bem claro que já havia toda uma demanda para obstruir o processo. Isso não sou eu que estou dizendo, ficou claro na imprensa. Então é por isso que se afasta. A presidente Dilma é culpada? Não, não foi isso que julgamos aqui. Simplesmente o Senado e a Câmara disseram: há indícios. Há indícios e nós vamos investigar. Bom, para investigar, como é que faz? Todos os ministros que estão aí estão sob a tutela da presidente. A presidente tem o poder da caneta. Como é que vai investigar como? Então, por isso que o legislador, de forma sábia, falou: não, afasta-se a presidente, continua com a prerrogativa do cargo, ela continua na residência, vai receber seu salário, mas ela fica afastada das funções. E aí vamos investigar. Se houver cometido crime, se afasta definitivamente. Se não, volta. Aí eu pergunto: cadê o golpe? Onde é que está o golpe nisso? Foi feita alguma coisa fora da legislação? Não. Mas essa falácia é para quê? É para criar um clima de vitimização. E mais, todas as pessoas do governo sabem que a presidente perdeu as condições nas ruas, no parlamento. Por essa mesma situação, monarquias caíram. Porque quando um governo perde as ruas, perde o apoio político e a economia entra em deterioração, nem monarquia se sustenta. Foi essa a condição que chegou. Mas eles sabem disso. Então estão fazendo o quê? Não, está criando um clima de vitimização para manter o público que tinha. Isso é normal e a gente tem que entender. Agora, o que a oposição não pode fazer é ficar quieta. Tem que fazer o contraponto. Porque eu tenho dito, a presidente Dilma teve uma zaga aqui no Senado perfeita, fazem um embate político, vendem um discurso que, embora não seja verdade, mas está passando como verdade. Por quê? Porque não tem o contraponto. E a gente tem que fazer bem, temos que fazer o embate contra os argumentos, não contra as pessoas. Mas isso tem que ser feito. Sabe por quê, senador Assi? Porque senão a nossa combalida economia vai ficar em pior situação. Eu até entendo que o Partido dos Trabalhadores faça esse embate, mas eu não entendo que ele faça esse embate sem a mínima preocupação com o que está fazendo com o país. Porque não foi a oposição que colocou o país nessa situação. O governo levou a essa situação. E tudo que a oposição gostaria era que esse governo fosse até o fim. Eu não tenho dúvida disso. Porque, politicamente, pragmaticamente falando, senador Assi, para quem gostaria de disputar a eleição em 2018, é péssimo a saída da presidente Dilma. Sabe por quê? Porque está colocando o Partido dos Trabalhadores para fazer o que ele faz melhor. Se tem uma oposição competente, eu diria até na América Latina, é feita pelos partidos trabalhadores. Tanto que ontem eu ouvi os discursos aqui, do senador Paulo Rocha e de outros senadores, ele passou uma borracha nos 13 anos do PT. Não existe o governo do PT. Ele colocou aqui que no cenário de caos que está acabando com os programas sociais, que tudo, como se esses programas não estivessem todos deteriorados pelo que aconteceu no governo da presidente Dilma.
Foram anos de bonança? Foi. Agora, se eu vou te falar uma coisa, senador Assi, se eu quiser, eu como pai de família, eu não tenho dinheiro para comprar um tênis Mizuno, um tênis de marca para o meu filho, mas se eu tiver um talão de cheque, eu posso comprar, vou lá e compro. Ah, não, eu quero levar ele na Disney, eu vou levar ele na Disney. E vou fazer uma vida de rei, pelo menos até os primeiros 90 dias, quando os cheques vão começar a cair. Faz-se. Só que a conta chega, foi o que aconteceu com o Brasil, a conta chegou, esse que é o momento. Agora é muito fácil de dizer, olha, está vendo, o governo que está entrando está cortando isso e aquilo. Mas não tem dinheiro, como é que faz? Já não tinha dinheiro. A saúde nos municípios já estava toda arrebentada, a infraestrutura de Mato Grosso, por exemplo, senador Assi, está toda arrebentada. Eu vejo Vossa Excelência subir constantemente aqui nessa tribuna. Aliás, vi que tem sido vítima de ataque justamente por defender a infraestrutura e por querer tirar os gargalos das construções das rodovias. Mas Vossa Excelência luta pela construção de uma rodovia que também é a minha luta e a luta dos senadores de Mato Grosso, que é a BR-364. Porque o Brasil tem praticamente só um corredor que liga o norte ao sul do país, o sudeste. E a BR-364, ela foi vendida lá para os mato-grossenses que seria duplicada. Criou-se um sonho, uma expectativa. Isso não aconteceu. Estamos pagando pedágio e a estrada está esburacada. Então, essas expectativas foram quebradas em vários setores. Só teve desgraça no governo? Não. Foi um período de bonança. Só que a conta está chegando e aí não tem dinheiro para fazer as coisas. Como fazer frente a isso? Agora, isso faz parte do embate político. Um dizer, olha, fez tal coisa, outro dizer, não fez, isso tudo bem. Agora, sair pelo mundo e dizer que aqui não existe o golpe, não podemos fazer isso. Não existe. E ontem, de forma muito lúcida e direta, como é próprio dos norte-americanos, o embaixador norte-americano disse claramente para a imprensa mundial: no Brasil está ocorrendo um processo legal, a democracia está normalmente acontecendo e as instituições estão fortes e sólidas. Ponto. É isso. Aqui tudo está em seu lugar, presidente Assi. E eu não tenho dúvida que vai continuar sendo, e esse embate político aqui é normal. Seria de se estranhar se o Partido dos Trabalhadores dissesse diferente. É óbvio que tem que haver o esperneio. Agora, a gente tem que registrar que o processo de impeachment foi legal, ele foi lícito, ele foi totalmente legítimo quando foi para entrar contra Fernando Henrique, contra todos os outros 6 presidentes. Mas, nesse momento, como foi contra uma presidente, aí tem essa discussão processual. Eu tenho dito, eles têm enfrentado umas filigranas processuais, mas não têm enfrentado o mérito de tudo que aconteceu. Infelizmente aconteceu. Eu fui um desses sonhadores, senador Assi, eu cantei, e muitos vão me criticar pelo que eu estou dizendo aqui, mas eu fui um daqueles que em 89, de peito estufado, cantei aquela música, Brilha uma Estrela, Lula lá, e tinha esse sonho. Felizmente a gente tem que reconhecer, não aconteceu, acabou não acontecendo, em algum momento se perdeu e perdeu-se o rumo. E a gente não pode ter compromisso com o erro. Vamos para frente, tocamos. Não existe ódio contra... As pessoas dizem, olha, existe um ódio. Não existe. Alguns, sim, podem ter que ser que estejam com esse ódio. Eu, da minha parte, não tenho ódio nenhum. Aliás, queria, na verdade, que esse projeto tivesse dado certo. E eu diria que, mesmo com todo esse desgaste, Lula continua sendo uma pessoa querida. Agora, ponto. Isso não significa que é salvo-conduto, isso não significa que está acima dos brasileiros, isso não significa que está acima da lei. As coisas estão acontecendo e a gente tem que entender que é assim que a banda toca e que pau que bate em Chico, bate em Francisco. É isso que está acontecendo. E isso foi sempre o que o Lula defendeu. Agora, no Brasil, nesse momento, para encerrar, senador Assi, tudo está em seu lugar. As instituições estão sólidas e a democracia não está em risco. E não existe golpe. Muito obrigado.